Oi! Para quem não me conhece, eu sou a Paula e você não entendeu errado. No vídeo de hoje nós vamos falar sim sobre a capoeira e o Exame Nacional do Ensino Médio. A intenção desse vídeo é mostrar algumas questões do Enem onde a capoeira apareceu como assunto principal ou apareceu de alguma outra forma. E você já sabe, enquanto roda a vinheta, aproveite para deixar o seu like. A primeira questão apareceu no Enem de 2010 e era a questão de número 27. Dizia: o artigo 402 do Código Penal Brasileiro de 1890 dizia: fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal conhecidos pela denominação de capoeiragem, andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumulto ou desordens. Pena: prisão de 2 a 6 meses. O artigo do primeiro Código Penal republicano naturaliza medidas socialmente excludentes. Neste contexto, tal regulamento expressava a manutenção de parte da legislação do Império com vistas ao controle da criminalidade urbana, a defesa do retorno do cativeiro e escravidão pelos primeiros governos do período republicano, o caráter disciplinador de uma sociedade industrializada desejosa de um equilíbrio entre progresso e civilização, a criminalização de práticas culturais e a persistência de valores que vinculavam certos grupos ao passado de escravidão, ou o poder de regime escravista que mantinha os negros com categoria social inferior, discriminada e segregada. A resposta correta é a letra D, a criminalização de práticas culturais e a persistência de valores que vinculavam certos grupos ao passado de escravidão. A próxima questão apareceu no Enem de 2013, que era a questão 38. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos, perderam a relação com seu passado histórico, derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira, contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual, demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. A resposta correta é a letra C. Derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Ainda no Enem de 2013, nós temos uma questão em que a capoeira aparece do caderno de língua inglesa. Aqui está tudo em inglês, eu não vou ler porque o meu inglês não é lá essas coisas. Internautas costumam manifestar suas opiniões sobre artigos online por meio da postagem de comentários. O comentário que exemplifica o engajamento proposto na quarta dica da campanha apresentada no texto é, e uma das opções é logo a letra A, diz, lá na minha escola aprendi a jogar capoeira para uma apresentação no Dia da Consciência Negra. E a resposta correta é a letra C. A capoeira só apareceu mesmo como uma opção e nem era certa. Isso mesmo, já acabou. São quase 20 anos de prova, milhares de questões, incontáveis memes, tentativa de fraude e muita polêmica. E a capoeira só apareceu em 3 questões. Acredite, é muito pouco. Mas não é só a capoeira que é pouco abordada. Pesquisando questões para o vídeo, inseri palavras como maltas, jongo, maculelê e até termos indígenas, e o resultado foi esse. Isso é reflexo do sistema de ensino do nosso país, principalmente de história, e as leis que existem muitas vezes se tornam facultativas. É o caso da Lei 11.645, antiga 10.639, que diz que é obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena nas instituições, tanto públicas quanto privadas. Mas a gente sabe que não é isso que acontece, é obrigatório só no papel.
Enquanto isso, nós vamos aprendendo o quê? A história do Brasil contada pelo ponto de vista europeu. Para ocorrer uma mudança no jeito de estudar história no nosso país, depende de nós, depende dos alunos, depende dos pais, dos professores, das instituições se mobilizarem para que isso aconteça, para que essa lei possa ser colocada em prática. Nós estamos em novembro, geralmente é um mês onde as instituições lembram da capoeira, né? Lembram das demais manifestações afro-brasileiras. Então, que tal usar isso para poder provocar um pouquinho de questionamento, um pouquinho de mudança nas instituições de ensino? Cabe a nós. Mas calma que nem tudo está perdido. Pega um papel e pega um lápis, que nós vamos fazer um pequeno teste com apenas 5 questões. Elas são questões que apareceram em vestibulares e concursos do nosso país. Elas não são questões de provas específicas para capoeirista e nem foram tiradas da minha cabeça. E eu vou deixar depois o link para cada uma delas aqui na descrição. Eu vou ler a questão e você vai responder. Depois de alguns segundos, eu vou pôr o resultado e você vai anotar no papel para ver se acertou ou não. Eu acredito que todo mundo vai acertar. A era Vargas foi marcada por períodos conturbados e contraditórios. Assim, podemos afirmar que no período Vargas ocorreu: a. O primeiro empréstimo ao governo brasileiro, configurando-se como início da formação da dívida externa brasileira. B. No governo Vargas, a capoeira foi reconhecida e transformada em esporte nacional. C. A fundação do Partido Comunista do Brasil, PCB, foi um dos momentos marcantes do governo Vargas. D. No governo Vargas ocorreu a condecoração de Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul ao argentino e um dos líderes da Revolução Cubana, Ernesto Che Guevara. Foi no período Vargas que tivemos a criação do ensino superior no Brasil, com a instituição da Universidade do Rio de Janeiro. A resposta correta é a letra B. No governo Vargas, a capoeira foi reconhecida e transformada em esporte nacional. Após assistir a uma apresentação de capoeira no Palácio do Governo da Bahia em 1953, Getúlio Vargas afirmou que a capoeira era a única colaboração autenticamente brasileira à educação física, devendo ser reconhecida como nossa luta nacional. Questão 2. A instalação da roda. A presença de uma pessoa carregando um berimbau geralmente indica que em algum lugar ocorreu ou ocorrerá uma roda de capoeira. Todo capoeirista, mesmo aquele que já praticou a arte da capoeiragem, logo fica atento, pois a presença do símbolo mor da capoeira modifica seu estado de espírito e, no mínimo, traz boas recordações através das quais diversos aspectos de sua alma podem se manifestar. Seu corpo altera-se integralmente. As vivências foram registradas nos corpos e podem ser ativadas por um estímulo externo ou interno, como é o caso da presença de um berimbau para o capoeirista. Alguns estudiosos, como Serra, as denominam como memória corporal. De acordo com o texto, a arte da capoeiragem possibilita aos seus participantes uma vivência corporal e espiritual em que o berimbau aparece como: a. Um símbolo essencial na roda de capoeira. B. Um símbolo isolado na roda de capoeira. C. Um estímulo interno na roda de capoeira. D. Um símbolo desagregador na roda de capoeira. E. Um instrumento dispensável na roda de capoeira. A resposta é a letra A, um símbolo essencial na roda de capoeira. Embora seu uso não seja obrigatório para a prática da arte, citações como a de Mestre Pastinha, o berimbau é a alma da capoeira, enfatizam a importância do instrumento na realização completa do ritual da roda de capoeira. Questão 3. De origem angolana, é uma dança que acrescentou os golpes de luta à sua origem lúdica de imitação dos animais. Os descendentes afros escravizados simulavam uma dança para treinar esses tipos de golpes. Com o tempo, passou a integrar a música popular brasileira, com seus berimbaus e atabaques. O canto também se dá na forma responsorial, em que o mestre improvisa um verso e o coro responde alternadamente. O parágrafo descreve: opção A congada, B, o reizado, C, o cacuriá, D, a ciranda, E, a capoeira.
A resposta correta é a opção E, a capoeira. A capoeira é o resultado de uma combinação das experiências adquiridas no contexto da escravidão e da diáspora dos africanos para as Américas, especialmente para o Brasil. Questão 4. A capoeira é um jogo corporal que envolve dança, luta, brincadeira, música e folclore. O principal movimento de deslocamento, base de todos os outros movimentos realizados na capoeira, é denominado A, rolê, B, ataque, C, esquiva ou D, ginga. E a resposta correta é a D, ginga. Como o enunciado destaca, a ginga é a movimentação básica da capoeira. É um movimento que confere à arte uma falsa aparência de dança. Seu objetivo é não oferecer ao oponente um alvo fixo. A questão 5 também é a última. Para responder a questão, leia o fragmento a seguir. A capoeira, a guardiã do jogo, da brincadeira, do faz de conta que luta mas joga com o outro, que simula golpe e tira o outro para dançar e que tem uma vinculação étnica e racial com o percurso e o lugar da negritude em nosso país, acabou em algumas escolas, ensinada sob o controle da esportivização, com regras e pontuações. O substantivo que, formado com o auxílio de um sufixo, conota no fragmento um processo desvantajoso à prática da capoeira na escola é A, brincadeira, B, luta, C, golpe, D, controle ou E, esportivização. A resposta correta é a letra E, esportivização. A esportivização da capoeira citada nessa publicação do Ministério da Educação realmente é desvantajosa para a arte, tanto que o reconhecimento feito pelo CNE, que a formalizou como esporte em 2016, não agradou a maioria dos capoeiristas e foi alvo de duros protestos, por temor de que ela perdesse sua essência tradicional e cultural. Quanto ao teste, diz aí nos comentários se você acertou, né? Quantas questões você acertou e se você acha importante questões sobre a capoeira, sobre as demais manifestações de cultura afro-brasileiras, aparecer nesse tipo de prova no Enem, em concursos públicos, em vestibulares. Nós contamos com a sua participação aqui nos comentários, é muito importante para a gente. Agora vamos lá. Conversando essa semana com o outro criador de conteúdo aqui no canal, Gabriel Miranda, nós tivemos a ideia de estabelecer uma meta para o canal. Dia 15 de dezembro faz um ano que o primeiro vídeo foi postado aqui e nós gostaríamos muito de chegar a essa data com a marca de 1000 inscritos. Por isso nós precisamos muito da sua ajuda. Se você já é inscrito, convide seus amigos, indique o canal para outra pessoa e se não é, se inscreva. Às vezes a pessoa acha que número de inscritos, número do YouTube pode parecer ostentação, mas não é, é muito importante. Existem ferramentas no YouTube que só são destravadas para o canal depois que ele atinge um certo número de seguidores. Então nós precisamos muito da sua ajuda para o canal continuar crescendo, a gente continuar pesquisando e acrescentando esse material diferenciado sobre a nossa arte aqui para você. Se você curte o nosso canal, não fique acanhado. Curta os vídeos, comente, compartilhe, isso ajuda muito, vocês não têm noção. Até a próxima!